A aula de hoje é sobre o elemento fundamental da estatística, os dados. Então, o que é um dado? No geral, o dado é o registro de qualquer coisa que se mede, que se observa, que se conta. Então, uma altura, um peso, né? Uma quantidade de passageiros ou de carga que se transporta por algum meio, uma opinião, né? O número de camisa, um tamanho, né? PM ou G, uma cor, tudo isso pode ser um dado. É importante a gente perceber que esses registros, ora eles podem ser numéricos, ora podem ser nominais, né? Então, nem sempre a gente vai ter um registro numérico. Quando a gente tem uma quantidade, né, a gente tem um dado que é quantitativo. Quando a gente tem um dado que ele é representado por um nome, a gente tem um dado que é qualitativo. Formalmente, a gente pode definir dados de mais de uma forma. Eu vou trazer duas definições aqui. A primeira diz que dados são coleções de observações, tais como medidas, gêneros ou respostas de pesquisas. Essa é a definição do Mário Triola, que está lá no livro Introdução à Estatística. A segunda definição diz que dados consistem em informações que vêm de observações, contagens, medições ou respostas. E essa é a definição que vocês vão encontrar no livro Estatística Aplicada, de Larson e Faber. Esses dois livros, eles constam no acervo da nossa biblioteca, então na primeira oportunidade que vocês tiverem, passem lá na biblioteca e peguem os livros. Para ilustrar, né, o que é um dado, vejam aqui esse caso, né, de dois jogadores dos Los Angeles Lakers. Um é o LeBron James, que tem camisa de número 23, e a outra é o Anthony Davis, que tem camisa de número 3. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: qual é o significado do número 26, que é a soma dos números 23 e 3? Será que somar LeBron James com Anthony Davis dá 26? Qual é o sentido desse número? Qual é o significado dele? Absolutamente nenhum. Por quê? Porque apesar de número, 23 e 3 funcionam como nome. Um exemplo mais claro disso daí está aqui, ó, num outro time da NBA, que é o Portland Trail Blazers, onde a gente tem o Damian Lillard e o Carmelo Anthony. Olhem os números das camisas deles, 0 e 00. E agora, e a soma desses dois? É 0? Não é 0? É o quê? Então vejam, não faz sentido a soma dos números das camisas. Por quê? Porque esses números eles têm a função de nome. No geral, os dados eles podem ser qualitativos, nominal, quando eles nomeiam alguma coisa, como é o caso dos estilos de música, né? Pop, rock, forró, clássico. Veja, foram nomeados cada um dos estilos e observe que o nome podia ser diferente. E mais, a ordem com a qual eu organizo essa sequência de nomes não tem importância. É diferente quando eu tenho um dado qualitativo ordinal, né? Quando eu saio do muito ruim para o muito bom, do muito baixo para o muito alto, do muito pesado para o muito leve, do muito poluído para o pouco poluído, né? Então, veja, eu estou dando nome a uma determinada qualidade, a algum determinado atributo, mas vejam, além do nome, existe uma ordem muito bem definida, de modo que, uma vez definido o nome, eu já não tenho assim tanta liberdade para reorganizar esses dados. Então, ou eu organizo do muito ruim para o muito bom, ou do muito bom para o muito ruim, mas sem alterar a ordem como eles estão. Quando a gente está contando alguma coisa, via de regra, a gente tem um dado quantitativo discreto. E esse dado, normalmente, ele é representado por um número inteiro. Vejam só o caso, né, da produção de carros. Vocês conhecem alguma montadora que produza meio carro? Vocês já viram alguma galinha que pôs meio ovo? Isso não existe, né?
ou se produz 1000 carros ou 1001 carros, mas não existe o 1000,5 carro. Então, toda vez que a gente tem um processo de contagem, o dado que a gente tem como resposta, ele vai ser um dado discreto e ele vai estar sempre associado a um número inteiro. Quando o nosso processo de observação, ele resulta em um número real, ou seja, quando a gente está medindo um peso, medindo uma altura, medindo um volume, medindo uma intensidade de chuva, medindo uma força, o resultado dessa operação é um número real. Mesmo que ele seja inteiro, ele é um número real, um número exato, porque ele poderia ter resultado em qualquer número da escala dos números reais. Então vejam, medições sempre me dão como resultado um número real. Nestes casos, eu tenho um dado que é quantitativo contínuo, e aí eu só destaco novamente, neste caso eu sempre tenho números reais. E de onde esses dados saem? Os dados que a gente pode ter na mão, eles podem ser de uma população ou eles podem ser de uma amostra. Amostra, diga-se de passagem, dessa mesma população. Para a gente entender o que é um e o que é o outro, a pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: eu estou diante do todo ou apenas de uma parte do todo? Então veja, se eu estou interessado em estudar esse bolo, e eu tenho o bolo inteiro, eu tenho a população. Se eu tenho apenas uma fatia desse bolo, eu não tenho a população, eu tenho uma amostra. E o que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina, percebam, a partir dessa amostra, eu posso inferir as propriedades do todo. Então, a partir desta fatia, eu posso saber se esse bolo está seco, se ele está macio, se ele está muito doce, se ele está aguado. Então, eu consigo fazer inferências a partir da amostra a respeito da população. Então, vejam, o todo ou parte do todo? Uma população ou uma amostra? E os dados que a gente vai manipular, eles podem representar a população inteira ou apenas parte dessa população, ou seja, uma amostra. No nosso panorama, quando a gente identifica um objeto de interesse, a gente encontra a nossa população. E essa população, que é o conjunto de todas as entidades que a constituem, todas as pessoas da humanidade, todos os planetas do sistema solar, enfim. Vejam que cada membro dessa população ela tem um conjunto de propriedades, um conjunto de atributos. Quando eu tenho esse objeto de interesse, eu identifico a população, mas eu não estou momentaneamente interessado em todos os atributos dos indivíduos que compõem a população, eu tenho um subconjunto que é um espaço amostral. Então, se a gente pensar em nós mesmos como seres humanos, a gente tem cada indivíduo uma altura, um peso, uma cor de cabelo, uma instrução, uma renda, mas se eu não estiver interessado em todas essas propriedades ao mesmo tempo, eu tenho um espaço amostral. E desse espaço amostral sai a minha amostra. Então veja, espaço amostral e população têm o mesmo tamanho, mas não o mesmo conjunto de atributos, porque aqui o espaço amostral ele é mais limitado. A minha amostra vai ter o mesmo conjunto de atributos do espaço amostral, mas não vai ter o mesmo tamanho. Certo? Então, o conjunto de dados que a gente vai trabalhar, ele vai vir de um processo de observação, que pode ser uma contagem ou uma medição, associada à população como um todo, e aí nesse caso eu tenho um censo, ou de uma amostra.
e aí eu tenho um processo de amostragem. Então, se vocês se lembrarem, a cada 10 anos o IBGE faz o censo da população brasileira. Eles vão em domicílio por domicílio para saber quantas pessoas moram, qual é a idade, qual é a renda e um outro conjunto de fatores que vão ajudar, né, a estimar quais são os parâmetros da minha população. Então, esse conjunto de dados ele vai ser utilizado para resumir, né, e caracterizar o comportamento desse meu objeto de interesse. Uma vez caracterizado, eu posso usar todas essas informações para fazer inferências. Como eu falei, né, eu tiro uma amostra, provo e sei se o bolo está muito doce, se não está, se a sopa está muito salgada, muito quente, muito fria, muito temperada, enfim, né, a gente consegue inferir, ou seja, extrair informação a respeito da minha população, que é o meu objeto de interesse, a partir de uma amostra. Eu posso usar também essas informações para estimar os parâmetros da minha população a partir dos dados que eu tenho da amostra. Eu estimo os parâmetros e com isso eu posso me antecipar, né, e prever qual vai ser o comportamento do meu objeto de interesse, dada algumas circunstâncias. E com isso a gente encerra essa nossa primeira aula vinculada aos dados.